Bom dia a todos. Bom dia. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui, mesmo porque antes da pandemia temos muito, tem muita saudade. Só que a gente vinha durante a semana, convida a dona Alice, o seu Edson, e aí a dona a Maria me convidou. E hoje, sem dúvida alguma, como todos nós sabemos, é uma data assim muito maravilhosa. Hoje, 30 de junho de 2024, as casas espíritas, ou os espíritas, comemoram os 22 anos de desencarne do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier. No dia 30 de junho de 2002, ele acordara naquela manhã e durante toda a semana ele teve uma atitude totalmente diferenciada. Agradecia a tudo e a todos pelo bem que ele fazia. As pessoas achavam estranho, mas naquele domingo do dia 30 de junho, que por incrível que pareça hoje também, ele acredito que ele partiria desse mundo quando os brasileiros estavam muito felizes. E aí ele levantou-se às 10 horas da manhã, ligou para o barbeiro, um grande amigo, e disse-lhe: eu gostaria que você viesse fazer minha barba. E o rapaz disse: Chico, eu não estou aqui em Uberaba, eu estou fora da cidade, e eu poderia ir à tarde. Ele respondeu: à tarde não dá tempo. Ele ficou sem entender. Chico então chamou uma outra pessoa, fez a barba, banhou-se, colocou seu terninho, deitou-se na cama e, sem nenhuma dor, sem um gemido, partiu para o mundo espiritual. Num domingo de muita alegria, porque mais tarde o Brasil tornar-se-ia pentacampeão na Coreia-Japão. Pois bem, o nosso tema é uma bela mensagem de Volkmar. Naquela manhã de sexta-feira, dia 1º de fevereiro do ano de 1974, Dona Valquíria acordara como de costume, preparar o café, para que logo depois, junto dos dois filhos, Álvaro de 19 anos e Volkmar de 21 anos, eles estavam ali como sempre, se deliciando no café. Era sempre uma alegria, era sempre uma satisfação. Logo depois os dois beijaram a mãe e despediram-se. Dona Valquíria também naquela manhã teve um compromisso. Ela iria acompanhar uma amiga a filha estava hospitalizada no Hospital Santa Generosa. Os filhos dirigiram-se ao trabalho no edifício Joelma. Álvaro trabalhava no primeiro andar, na agência Credisul. Em outubro de 1973, ele havia conseguido emprego para a irmã, também trabalhar na Credisul, no 23º andar. Ela no processamento de dados. Eles estavam muito felizes, porque naquele ano de 1974, ela havia passado no vestibular, e dessa forma, ela iria fazer letras na Universidade de São Paulo. Todos haviam já adentrado no prédio. Quando o relógio assinalou 9 horas e 10 minutos, começou um grande incêndio na metade do prédio, no edifício Joelma. As pessoas que estavam na metade desceram rapidamente, evacuando o prédio. Não acontecendo o mesmo para as pessoas que estavam da metade para cima. Algumas pessoas tentaram entrar no elevador, mas, no entanto, a energia rapidamente esvaiu-se. Algumas pessoas morreram praticamente dentro dos elevadores, num verdadeiro forno crematório.
A fumaça incandescente foi ceifando vidas. Volkmar trabalhava num escritório, não havia dado muita atenção, mas de repente escutou barulho e todos começaram a subir. Ele trabalhava no 23º andar. O pensamento deles era que quando lá chegasse no topo, quem sabe talvez seriam salvos. A fumaça era intensa e também era imensa o fogo. Foram passando sobre corpos, tentando chegar no topo. Há 2 anos atrás, em 1972, havia também acontecido outro incêndio no edifício Andraus e muitas pessoas haviam sido salvas, porque no edifício Andraus tinha um heliporto. Mas no edifício Joelma não tinha, e mesmo que tivesse, as labaredas de prensa não permitiam que os helicópteros descessem. Chegaram no topo, as pessoas corriam desesperadas de um lado para o outro, vindo muitas vezes se jogarem no ato de desespero, se estatelando lá embaixo. Lá embaixo, um grande cordão de pessoas, como é natural, curiosas, mesmo das empresas de baixo, aguardavam amigos, conhecidos, que trabalhavam nos andares superiores. Ambulâncias, um policiamento imenso, fizeram um cordão, bombeiros, e lá entre as pessoas um grupo, e entre esse grupo Álvaro, aguardando a irmã que trabalhava no 23º andar. Ali ele estava aguardando, ansioso e na expectativa, junto de alguns outros amigos que conheciam Volkmar. A sua mãezinha estava no Hospital Santa Generosa. Tinha um problema cardíaco. E quando o relógio assinalou 10h30, ele disse: se tiver notícias de Volkmar, avise-me. Eu preciso falar com a minha mãe. Acalmá-la, que com certeza ela já sabe, mas que com toda certeza nós haveremos de ter boas notícias de Volkmar. Ele então foi até a mãe, levou a mãe para casa, voltou para aquele momento, e quando o relógio assinalou 18 horas, ainda não havia notícias. Foi para casa, junto de um amigo que o queria muito bem e também conhecia Volkmar. Chegando em casa, ele disse à mãezinha: nós dois iremos de automóvel buscar alguns hospitais para que, quem sabe, encontramos Volkmar. E a mãe disse-lhe: eu também vou junto. Estou aqui o dia inteiro. Sou mãe. Estou numa grande tristeza e expectativa. E gostaria de ter boas notícias. O amigo dirigindo, Álvaro do lado, a mãezinha atrás. Era um Fusca que subira a Brigadeiro de Antônio. Foram a alguns hospitais sem resultado nenhum. E aí tiveram a ideia de irem adentrarem no Instituto Médico Legal. A mãe ficou no carro e Álvaro, um amigo, adentrou-se. E qual não foi a triste surpresa como num canto, viu o corpo da irmã quase totalmente carbonizada. Era um choro, um desespero. O amigo também o abraçou. Afinal de contas, o que tinha acontecido? Naquela manhã, onde os três se abraçaram, se beijaram, tomaram café como de costume, assim como já várias semanas, vários meses, e no entanto, aquele momento fatídico ceifou a vida da irmã. E dessa forma, o amigo tentou consolá-lo. Foram ao banheiro, lavar o rosto, para dar notícia à mãe. Ela tinha problema cardíaco. Tiveram então a ideia de levarem Dona Valquíria no hospital, avisaram a enfermeira, dar a ela um calmante, para depois dizer do ocorrido. Quando entraram no carro, disseram: graças a Deus, mamãe, a nossa irmã não está aí. Valquíria não está aí. O carro deslizou-se pela Teodoro Sampaio e não havia caminhado muito quando ao lado dela manifestou-se Volkmar.
Somente ela viu. Somente ela ouviu. Valquíria então olhou para a mãe, Volquimar olhou para a mãe e disse: mamãe, Álvaro já viu meu corpo aí dentro. Dona Valquíria então colocou a mão nos ombros do Álvaro e disse: meu filho, você viu Volquimar aí dentro, não foi? E então, com voz embargada, respondeu: não, mãe. É claro que não. A senhora nunca nos ensinou a mentir. Novamente, Volquimar disse-lhe: viu sim, mamãe. Ele já viu meu corpo aí dentro, mas não quer falar. Novamente, Dona Valquíria perguntou a Álvaro, ele negou. Volquimar desapareceu, entrou no hospital, foi-lhe dado calmante, e depois de alguns minutos os três se abraçaram entre lágrimas e disse: é verdade, Volquimar morreu. Nunca mais a teremos em nossas vidas. Estamos sem ela. Estamos sem a alegria, sem o seu sorriso, sem a sua conversa, sem o seu momento de paz. Uma grande tristeza. Logo depois, voltaram ao Instituto Médico Legal. Os três. E pela madrugada receberam o corpo de Volquimar Carvalho dos Santos. No dia seguinte, o corpo foi sepultado no cemitério de Vila Nova Cachoeirinha. A saudade, a dor de Dona Valquíria foi imensa a cada dia. E no mês de março, como ela já tinha alguns conceitos espíritas, ela lembrara do senhor Francisco Cândido Xavier, que no ano de 1971, nos 2 pingafogos do mês de julho e dezembro, havia se apresentado na TV Tupi, altas horas da madrugada. Era para ser uma apresentação simples, mas devido ao ibope foi de 3, 4 horas. Ela lembrou-se daquele homem simples, humilde, de Uberaba, que colocara no papel as mensagens daqueles que nos antecederam além de tudo. Seria possível? Seria possível uma conversa com ele, quem sabe talvez receberia a mensagem de conforto da sua filha querida. Era uma grande saudade. Ela tinha uma filha casada que morava em Araras e soubera que naquele final de março do ano de 1974 ele se apresentara para lançamento de alguns livros, realizara os autógrafos, e o genro então ligou e disse: minha sogra, uma boa notícia, Chico Xavier vai estar em Araras, se você quiser eu a busco. Uma explosão de alegria. E naquele final de março, quando os portões se abriram, Dona Valquíria era a primeira da fila. Adentrou o salão, Chico Xavier lá humilde, no ano de 1974. Ele nascera no 2 de abril de 1910, portanto tinha 64 anos. Ela então o abraçou, entre lágrimas, e disse: Chico, eu sou uma mãe desesperada e aflita, saudosa pela filha que morreu no incêndio do edifício de Joelma. Chico Xavier pegou nas suas mãos, olhou em seus olhos e respondeu tranquilamente. Estava ela e Álvaro, e ele disse: fique tranquila, Volquimar está muito bem. Ela levou um choque. Como poderia saber? Ele não havia dito nada, ela não havia dito nada, nem Álvaro, nem ela, nem ninguém. Era a primeira da fila. Como aquele homem poderia saber? Será que talvez ele lia pensamento? Ainda tinha algumas dúvidas. E ele então disse: no mês que vem poderemos conversar lá em Uberaba. Deixou para Uberaba.
No mês seguinte, ela estava lá em Uberaba com o filho. Ao ser atendida por Francisco Cândido Xavier, este lhe disse: Volkmar, manda dizer-lhe que lá na sua casa, em algum lugar, existe uma cartolina com alfabeto e 3 letras: sim, não e adeus. É uma brincadeira, muitas das vezes, esses jovens, quando conversam com as entidades, supõe-se que elas se manifestam através das letras. Eu sou professor há tantos anos, e houve uma época em que as crianças brincavam com os copos, não sei se alguém lembra, e era terrível em sala de aula. Até as brincadeiras em sala de aula, a gente tinha que intervir, porque eles acreditavam. Muitas das vezes dizia: você vai morrer, você vai passar por isso, e era um grande desespero. Mas passou. E ele disse: tem uma cartolina. E Dona Valquíria e Álvaro falou: é impossível. Nós nunca vimos isso. Pois está lá, voltando para São Paulo, procurando, encontraram no fundo de uma gaveta a cartolina, que eles não sabiam, com as letras. Mas por que foi feito isso? Porque naquele primeiro momento eles duvidaram, acharam que estava na mente, mas a cartolina não estava. Voltou-se para Uberaba, e no mês de junho de 1974, chega então, através das mãos abençoadas do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, aquela mensagem que haveria de confortar todos eles. A mensagem começa mais ou menos assim: querida mamãe, querido Álvaro, a emoção é muito grande, e eu só estou conseguindo colocar no papel essas letras por conta da ajuda do meu avô Álvaro. Chico Xavier também não sabia, porque o irmão tinha o mesmo nome do avô, e se não for ele, mamãe, eu não consigo. A emoção, a tristeza, o choro de vê-la aqui presente é muito grande. Em primeiro lugar, gostaria de dizer a você, Álvaro, que esqueça aquele momento em que você viu meu corpo totalmente deformado. O corpo é apenas uma vestimenta. Lembre-se de mim nos momentos de aniversário, de passeio, de alegria, porque é assim que eu me encontro no plano espiritual. O perispírito está totalmente refeito. Eu não fixei as minhas ideias naquele momento, e gostaria de dizer, mamãe, porque a tua preocupação de todas as noites é que a tua filha parte do mundo num grande sofrimento, queimada. Mas o que eu quero dizer é exatamente o seguinte: quando ouvimos as pessoas gritarem, dizendo que talvez a nossa salvação seria o topo do edifício Andraus, foi somente aí que eu me dei conta. Eu estava ali concentrada no meu trabalho, abri a porta e já vi as labaredas e as fumaças, e corpos caídos no chão. Passavam sobre eles com cuidado, não tinha como descer, era totalmente escuro. Fomos subindo as escadas, 23º andar, rapidamente atingi o topo, junto com outras tantas pessoas que correram de um lado para o outro, e uma labareda imensa. Naquele momento, mamãe, eu percebi que não voltaria para casa com meu corpo carnal. Lembrei-me da senhora, lembrei-me de todos os momentos que nós estivemos juntas em oração, na crença sincera a Deus, a Jesus, nosso irmão maior. Você ensinara-me um momento de oração, de confiança, de certeza da continuidade da vida,
E sabe, eu então fui me afastando, fui me refugiando, fiquei num canto, vi as pessoas caírem, outras se jogarem, e entre as labaredas eu percebi, não sei lhe dizer, eu percebi que vultos iluminados, juntos de estranhos aparelhos, ali adentravam, no topo do edifício Joelma. Fui lá no cantinho, ajoelhei-me, com as mãos postas, e comecei a orar. Uma oração sincera, uma oração que pedia a Deus que me sustentasse no plano espiritual. Mamãe, quando as labaredas atingiram meu corpo, eu não vi mais nada. Eu percebi que 2 braços luminosos apertaram-me de encontro ao peito, tiraram-me do corpo sem que eu sentisse nada. Era vovô Álvaro, junto com outras entidades luminosas, que me levaram para um determinado local preparado por eles, onde lá estavam outras tantas pessoas deitadas, sendo protegidas, amparadas. No entanto, algumas estavam totalmente deformadas pelas queimaduras. Eu estava ali. Logo de manhã, vovô Álvaro aplicava-me um passe. À tardezinha, eu acordei. E o meu primeiro pensamento foi para você, mamãe. Como você estaria? Com certeza num grande desespero. Porque me aguardaram todas as tardes quando eu voltava para casa, e naquela tarde eu não voltaria mais. E o desespero, e a dor, e as lágrimas. E dessa forma, eu pedi a vovô Álvaro, se fosse possível, eu lhe confortar, eu lhe ajudar, levar algumas palavras. Vovô Álvaro, preparado, o espírito luminoso, me disse: é possível. É possível porque agora eles estão saindo lá do Instituto Médico Legal. Chico Xavier não sabia. Foi naquele momento que ele, então, através de passes magnéticos estranhos, fez com que eu me materializasse aos seus olhos e aos seus ouvidos. E eu lhe disse: mamãe, Álvaro já vi meu corpo aí dentro. Falei por 2 vezes. Tu lembra? Lembro, sim. Foi muito maravilhoso. E dessa forma aquele homem trouxe o conforto, a alegria e a esperança àquela mãe e ao filho desesperado. Apagou-se da sua memória aquela visão estranha de ter visto o corpo da irmã quase totalmente deformado. Ela estava viva. E através da psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier, havia confortado a família. Vieram então outras mensagens. Uma delas dizia para a mãe: nós estamos juntas, não se preocupe, a senhora está certa de ir através daquele dinheiro comprar um apartamento. A mãe relutada, porque foi necessário a filha morrer, porque o pensamento dos 3 era trabalhar para adquirir uma nova moradia, e conseguiram através do seguro da filha de Volquemar. Essa havia me inspirado e dito: não se preocupe, não foi pela minha morte, porque eu e a senhora sabia perfeitamente que eu estava por um triz na terra. Eu haveria de partir. Algumas vezes nós conversávamos. Agora, uma outra questão muito importante, que Volquemar pedia a ela e a outras tantas pessoas que haveriam de ler essa mensagem, era que as pessoas se ativessem sempre nas orações. A oração é a força do pensamento e não encontra barreiras. Tenho certeza,
Se nós pedíssemos para algumas pessoas que estão muito distantes, até em outros países, como normalmente acontece, de um filho, de uma filha, de um ente querido viajar, ou ir trabalhar em outro lugar e passar por alguma necessidade, coloquemos em orações. E a prece haverá de levar o conforto, a ajuda, o amparo àqueles que precisam. E Volkmar dizia: eu peço a todos aqueles que vierem lerem essa mensagem, orem constantemente por todos aqueles que partem deste mundo por conta de queimaduras, como incêndios. Porque muitas das vezes, mamãe, pessoas não estão preparadas. E o seu perispírito, ao chegar no mundo espiritual, encontra-se totalmente deformado quanto ao corpo. Não tiveram preparos. Porque muitas pessoas hoje, isso em 1974, ainda existem pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam na continuidade da vida, não acreditam na prática da caridade, não acreditam no amor ao próximo, e muito menos na oração. Enquanto desencarnam, muitas das vezes carregam essa descrença, essa dúvida, essa incerteza e sofrem por muitos e muitos anos. Porque o mundo espiritual não violenta o livre-arbítrio de quem quer que seja. Mas nós que somos espíritas, que acreditamos na continuidade da vida, nós que sabemos que a vida continua, não deixemos nunca de orar. Chico Xavier dizia: se as pessoas soubessem o quanto é importante e quanto nos faz bem, antes de colocar o corpo para descansar, fazermos uma oração, não relutaria nunca, diante de deitar, pelo menos alguns segundos, elevar o pensamento e dizer: muito obrigado, meu Deus, pelo dia. Muito obrigado pelo alimento, pelo corpo, pela vestimenta, pela casa, pelo cantinho, pelo cobertor, pelo travesseiro, pelos amigos, pelo trabalho. Tantas coisas a agradecer. Mas não precisamos relatar tudo isso. Podemos simplesmente dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por estar comigo. Esteja também comigo nesta noite. Coração simples, que não deve e não deveria acontecer somente na noite, mas podemos orar em qualquer momento do dia. No metrô, no ônibus, caminhando na calçada, numa praça, quando nos der vontade e o coração abrir-se à consciência, ao mundo espiritual, elevemos o pensamento. Muitas das vezes, naquele momento de oração, quando lavamos louça, limpamos a casa, lavamos o carro, estamos dirigindo, é sempre um momento propício. Que Volkmar traça nas informações, nas belas mensagens desse livro. Somos seis. A primeira mensagem é dela, que ela nos traz essas belas informações através da psicografia do Sr. Francisco Cândido Xavier. São 6 mensagens de 6 seres que partiram ao mundo espiritual, e através da psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier, trouxe as mensagens para o conforto, para o carinho, para o amor dos seus entes queridos. Mas o mais importante de tudo isso é que é natural que nós somos ainda seres humanos, somos falhos, guardamos a mágoa, a tristeza, talvez até a raiva, a bronca, o ódio de algumas pessoas. Mas sabemos também que aqueles que são espíritas e que frequentam o Luiz de Abreu são pessoas totalmente diferentes. Nós temos aquela calma que aprendemos, e é difícil muitas vezes nós alterarmos a nossa voz, desequilibrarmos,
forma nenhuma. Ficar de inimigos com alguém com quem nós amamos é muito mais difícil. Viveremos perfeitamente com todos aqueles que nos cercam. Coisa estranha, né? É difícil. Mas o que nos pede a mensagem? Ela nos pede que a partir do momento em que nós conhecemos Jesus, que nos diz: reconcilia-te com o teu inimigo, com o teu adversário, ou com aqueles com quem nós convivemos. A vida é muito passageira, é muito rápida. E se a partir deste domingo, 30 de junho, ao qual nós temos alguma coisa contra alguém, que procuremos nos reconciliar, porque não sabemos o dia de amanhã. É muito rápido. Chegamos perto, ou mesmo com quem nós convivemos. Muitas das vezes é tão difícil dizer eu te amo. Eu sou casado há 40 anos. Não sou exemplo para ninguém. Com a dona Sônia. E se eu disser a ela, meu bem, eu lhe amo. O que está acontecendo? Já existem algumas dúvidas. Porque não estamos habituados. Mas é muito importante. Daqui um abraço. Fala que ama. Que queremos bem. Vamos comer um lanche fora. Nem que pegar o prato da cozinha e pôr no quintal. São atitudes boas, louváveis, diferenciadas, e procuremos viver muito mais próximo. Como Jesus disse, aquele homem que foi ali levar a sua oferta e pedir a Deus proteção e ajuda. E Jesus diz assim: mas se naquele momento você lembrar, olha que interessante, você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, vá e se reconcilie. Para quê? Para que a tua oração não encontre barreiras no plano espiritual. E aí a pessoa vai e se reconcilia, ou tenta se reconciliar. A pessoa pode não querer, mas ela foi se reconciliar, e ele volta. E aí as orações se tornam muito mais fáceis de chegar ao seu objetivo, aqueles que nós estamos orando constantemente. Dessa forma, pedimos a Jesus que nos esclareça e nos inspire constantemente em todos os momentos e instantes das nossas vidas. Não é difícil. Muitas das vezes nós fazemos com que aquela mágoa cresça e nós até temos saudade, mas dizemos: se ele não ligar, eu não ligo. Se ela não aparecer, eu não apareço. Procuremos nos entender, procuremos nos reconciliar. Das pessoas que aqui estão, podem até esquecer de tudo que nós falamos, mas não esqueçamos, principalmente, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E as suas palavras são envolvedoras, que nos pede que nós simplesmente vivamos com aqueles que nós um dia prometemos no mundo espiritual, quando lá na terra nós vamos viver da melhor forma possível. Graças a Deus nós esquecemos, através das leis da reencarnação, como todos nós aqui já aprendemos. É muito bom, porque se lembrássemos que o Filho realizou determinadas coisas, novamente vem à tona, porque se nós lembrarmos dele, ele lembra também do nosso passado, e a reconciliação é difícil. Então Deus apaga por um instante da nossa memória, para que possamos viver em paz e em tranquilidade. Dessa forma, nós gostaríamos de concluir e pedir uma oração de todos vocês. O meu nome é José Carlos, sou professor aposentado, e nós temos um câncer maligno com metástase nos ossos.
passando pela oncologia quinta-feira passada, as coisas vêm se complicando ainda mais. Mas não tem problema, porque confiamos em Deus. Além de tudo, uma diplopia nos olhos. Esses óculos aqui me fez juntar os olhos, porque os olhos brigaram, não sei porquê. Eu olhei no espelho e falei, 3 meses atrás, por que vocês brigaram? Porque eu já usava óculos para longe. De repente, tudo se multiplicou. Os postes, os automóveis, não conseguia ir para lugar nenhum. E aí, passando por médicos de estrabismo, conseguiu colocar um prisma. Aí eles se juntaram. E eu consegui enxergar sem através do óculos. Mas quando tiro, vejo 2. É complicado. Mas não tem problema. Porque Jesus disse: o mais importante é continuarmos a nossa tarefa, mesmo com as dores, com as dificuldades, não tem problema. E aí a gente pede que ore, quando fizerem oração, lembre do José Carlos, que ore. E como eu confio e acredito muito nas orações, né? Teu cabelo caiu, ó. E como a gente teve que falar para o Chico, vamos falar caráter, né? Com o chapéuzinho dele. Ele tinha uma coleção imensa, mais de 50 boinas que deixou como lembrança. Agradeço a presença de todos vocês, que Jesus os abençoe, os proteja. Parabéns, né, por terem saído da cama quentinha. Isso mostra fé e confiança, porque eu sei que não é fácil. Com certeza todos, dentro de uma grande responsabilidade de trabalho durante a semana, mas falaram assim: mas hoje, aconteça o que acontecer, eu estarei lá no Luiza de Abreu, buscando uma energia, buscando esclarecimento, buscando alegria, buscando paz. E que essa paz, eu desejo que esteja sempre em seus corações, se multiplicando cada vez mais. E que Jesus nos ampare, para que possamos ser amanhã melhor do que hoje. E hoje, antes que termine o dia, que possamos ser melhores do que ontem. Muito obrigado pela atenção e fique com Deus.